Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, aqui mais uma gravação do Pode Me Deixar Ser Mulher. E hoje uma participação maravilhosa, mas antes de eu falar sobre ela, eu tenho que agradecer muito aos nossos colaboradores, né? A Ornatos Joalheiros, agora tá chegando o Natal, ó, uma ótima opção para presente. Joias em ouro, em prata, semijoias, últimos lançamentos, tem para homem, tem para mulher, tem para criança. Vale a pena dar uma passadinha lá e ver, escolher um presente, ó, maravilhoso. A doutora Gabriele Valério, que é médica integrativa e funcional. Ela faz os exames para ver o que está em desequilíbrio no seu corpo. E não só o corpo, mas a mente também. É maravilhosa, a consulta com ela, você vai com tempo, porque demora, ela conversa, ela especula tudo. Porque o interessante lá é que ela não trata só do corpo, mas ela quer o equilíbrio total. Obrigada, doutora Gabriele Valério. E o Empório 3S, lá da minha amiga Rúbia, do Felipe, do Marquinho. É uma loja onde você encontra todo tipo de produto natural que você precisa, suplementos, quem precisa para fazer academia, ginástica, tem lá tudo, quem está fazendo dieta, nós que estamos assim de dieta. Hoje eu tô acabando meus 21 dias de jejum de Daniel, hein, gente? Vale muito a pena. Um dia eu vou falar para vocês como funciona. E quem não sabe, dá uma procurada aí, porque é maravilhoso. Então, comprei bastante coisa lá, castanhas, frutas cristalizadas, sem açúcar. Tem para quem não pode com glúten, não pode com lactose. Tem um monte uma infinidade de produtos lá. Então, muito obrigado aos nossos colaboradores. E o nosso programa aqui, ele é uma iniciativa da Rádio Capital e do Santuário Eucarístico de Cianorte, paróquia Nossa Senhora de Fátima. E nós já vamos começando aqui. Nós vamos começando aqui, falar com a nossa convidada de hoje, né? E eu já vou jogar a bola para ela se apresentar. Quem é Maria Tereza Pellicer? E seja bem-vinda, Maria Tereza. Muito obrigada pelo convite, Rosane. Eu sou Maria Tereza, tenho 31 anos, sou modelo, maquiadora e terapeuta capilar, filha e uma aspirante aí atleta. E tá na dieta também. Ai, também tô na dieta. A vida acontece. Não tem como a gente fazer tudo que a gente quer, isso né? mesmo, é isso mesmo. Mas você falou umas coisas, mas esqueceu também de falar uma coisa que já foi missionária, né? Que nós vamos contar um pouquinho dessa história depois. Mas aí a gente já vai falando assim, o tema de hoje, o nosso tema hoje que relaciona tanto a Maria Tereza quanto a mulher que ela escolheu, é quando a fé encontra a coragem, todas as portas se abrem. E a mulher que ela escolheu, ela está descrita em Atos 16, 11, 15 e 16, 40, no Novo Testamento. E é Lídia, né? Lídia, eu estou até a caráter hoje, né? Que ela era vendedora de púrpura. Eu vou fazer, tá? Eu vou mostrar, porque senão ninguém vai ver. Olha, gente, eu vim tão a caráter que até o meu sapato é cor de púrpura. Tá rindo, né? Eu procurei lá, falei, não, hoje eu vou ter que ir de púrpura de algum jeito, né? Porque Justo. É uma história linda, maravilhosa, né? E que eu queria saber com você, assim, o porquê dessa mulher e qual foi a sua escolha, né? Você ficou em dúvida de duas mulheres maravilhosas, né? E o porquê? Por que te chamou a atenção, Lídia? E a gente vai contando um pouquinho da história dela. Então, tá. Primeiramente, eu estava em dúvida entre duas, mas eu fui procurar primeiro sobre a vida de Lídia. E daí eu comecei a ver que o extraordinário aconteceu no mais comum. E ela era empresária, né? Sim. E a minha vida, ela acontece no comum. A minha missão, ela acontece também no comum. A cliente que chega, as pessoas que eu encontro. Então, Deus se revela no comum da vida. Sim. E eu me identifiquei muito com isso. Então, Lídia, assim, quando Paulo estava passando, ele estava fazendo as viagens dele, né, missionárias,
E ele chegou em um lugar chamado, deixa eu ver onde que é aqui, Tiatira. Lídia era da cidade de Tiatira, mas Paulo estava numa cidade ao lado. Então, não tinha onde ele rezar, né? Fazer as orações dele. Era uma cidade que a maioria eram gregos, né? Não eram cristãos na época, né? Estava se desenvolvendo ainda o cristianismo. E tinha um lugar perto de um rio, aonde eles iam no sábado para fazer as orações, né? E quando ele chegou lá, tinha um grupo de mulheres que estavam juntos, né? E dentre elas estava Lídia. E Lídia ouviu Paulo, o coração dela ardeu, né? A Bíblia diz isso, né? E o coração dela se abriu. É uma das portas que se abriram ali. Acredita-se que Lídia provavelmente era pagã. Provavelmente não, ela era pagã, pela sua origem grega, e ela se encantou pelo cristianismo, e naquele momento, quando Paulo falou com ela, ela realmente teve a sua conversão. E a conversão dela foi tão linda que não foi só para ela, né? Ela foi para casa e toda a família se converteu e levou Paulo para casa, levou o discípulo de Paulo também junto e já fez comida e já acolheu e botou ele para dormir lá. Ele estava meio ressabiado, né? Mas, enfim, a conversão que aconteceu nela foi muito forte, né? Foi muito bonito, Foi né? muito forte. Isso. E tem alguma coisa a ver com a tua conversão? Porque eu sei que você vem de um berço católico, né? Eu sou de um berço católico. Um berço católico. Conta um pouquinho para nós, assim, tua história com a igreja. Eu sempre tive Deus na minha vida. Minha mãe sempre me ensinou a fazer orações. Então, eu ouvia falar muito de Deus, assim como Lídia. Ela temia Deus. Eu sempre temia Deus. Mas é uma virada de chave quando você experimenta. E não é por palavras, não é por imposição de outras pessoas, mas é Deus que vê um coração disponível e faz a vontade dele acontecer. E foi assim que aconteceu na minha vida. Eu estava na caminhada do tapete de Corpus Christi. Aí eu vi a Lu Halt, e ela era coordenadora de um grupo de oração. Eu falei, eu sei que se eu chegar perto dela, ela vai me chamar pro grupo de oração dela, que é de jovens. Dito e feito, eu fiquei pertinho dela. Ela, Fia, você não quer ir no grupo de oração? E sem hesitar, eu falei assim, não, eu vou nesse grupo de oração. E aí eu fui nesse grupo de oração e eu nunca tinha visto uma oração fervorosa. Então, eu comecei a chorar assustada com tudo que estava acontecendo. Falei, gente, o que é isso? Eu comecei a chorar. E aí ela veio e rezou uma Ave Maria no meu ouvido. E ali meu coração ardeu. E eu falei, gente, isso não é normal. O que está acontecendo aqui? E ali eu fui batizada, né, no Espírito Santo. Então, a partir dali começou uma nova caminhada. Eu já acreditava em Deus, mas a partir dali eu comecei a conhecer a Deus e buscar a Deus. Sim. Mas não sustentei por muito tempo isso, tá? Eu comecei depois a voltar a ir para festas e me deixei levar. Até que teve um fim do ano, que daí eu enfiei o pé na manguaça. Eu tava na praia, tomei todas e era a virada do ano. Eu falei, cara, eu não quero mais isso pra minha vida. Me ajuda a sair daqui. E aí foi onde eu me inscrevi para fazer acampamento. Não fui sorteada. Fui falar com o padre arranjou uma ficha, fiz o acampamento ali. Manaim, você fez? Eu fiz um acampamento em Umuarama. Umuarama. E ali veio de novo aquela chama. Aí eu falei, cara, mas todo mundo precisa experimentar isso, todo mundo precisa viver isso, saber que tem vida de verdade, existe uma paz que nada pode dar. É só em Jesus que a gente encontra essa paz. E eu preciso anunciar para todo mundo. Aí eu tava no grupo de oração aqui no Shalom. Aí começaram a tocar uma música diferente, que era Caso Não Sabeis. Eu falei, gente, essa música é muito diferente. Quem que canta, que não sei o quê? Aí o Itinho falou, eles vão vir aqui em Engenheiro Beltrão. Eu falei, bora lá. Eu vou pra esse retiro, não quero nem saber. Aí eu fui, aí eu vi aquele povo adorando de um jeito diferente, todo mundo reunidinho, bonitinho. Eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero sair e anunciar o evangelho e eu quero ver como eles vivem. Aí eu comecei a me aproximar da comunidade. Tudo que tinha lá em Curitiba, eu ia pra comunidade. Retiro vocacional, que eu nem era vocacionada ainda. Colo de Deus. Colo de Deus, né? Colo de Deus. Comunidade Colo de Deus. Então, comecei a participar, fui me aproximando. Aí, em janeiro, eu entrei no processo vocacional. Quando foi agosto, eu me mudei para Curitiba para ficar perto da comunidade Colo de Deus.
E aí, quando foi dezembro, a gente recebeu um chamado que a gente ia entrar para a comunidade de vida. Aí eu entrei para a comunidade de vida em janeiro de 2017. Explica como que é isso. A comunidade de vida... Isso. Antes você foi, se você só participava, não ficava junto. Não ficava, isso. não morava Explica junto. certinho como funciona isso. Eu não morava junto com eles na casa de missão, mas eu morava numa casa próxima. Então tinha alguns momentos fraternos que eu ia lá e convivia com eles. E todas as orações, a gente ia lá no galpão e fazia as orações juntos e tudo mais. Mas a gente tinha a nossa rotina. Então a gente vivia vendendo bombom, a gente fazia bombom para poder se manter nessa casa, que a gente chamava Pensão da Imaculada. E Gilson fazia isso, vendia bombom na rua também. A gente ia vender bombom, a gente ia pra Nossa Senhora do Carmo, a gente sempre ia lá vender bombons e a providência, ela acontecia. Sim. Sempre acontece. E aí, até que a gente foi chamado para entrar nessa comunidade de vida. A diferença é, a comunidade de aliança, você tem a sua vida normal, o seu tempo livre você dedica à comunidade, e a comunidade de vida você fica 100% disponível. Tipo assim, você vai para cá, você vai para lá, você vai limpar o chão, você vai fazer bombom, você vai fazer bolo. Você está disponível 100% do seu tempo para viver isso. E eu entrei para isso. Aí vivi 100% da providência, ainda mais, né? E aí eu fiquei até outubro de 2018 na comunidade. Saí porque eu queria estudar, mas aconteceram outras coisas. Acabei me decepcionando com pessoas, e daí engloba todo... aí eu culpei Deus, me revoltei com a igreja, me revoltei com tudo. E faz uns 2 anos que eu voltei de verdade, assim. Fiz minha reconciliação, consigo ir pra missa, participar. Essa coisa de decepcionar com pessoas, né? A gente tem que amadurecer bastante na fé, né? Muito. Porque nunca são pessoas, né? Não. A questão é sempre eu e ele. Não tem meio termo, né? Sim. Pessoas são falhas e hoje eu entendo, né? Porque eu também já teve uma época que um padre falou uma coisa aqui em Cianorte, há muitos anos atrás. Eu vazei da igreja, não vou mais. Falei, ficava em casa o Pedro, vamos, Rosiane, na missa, falando, não quero ir, né? Mas hoje o padre pode falar assim pra mim, Rosiane, não vem mais pra igreja. Eu falei assim, não, eu vou. Não interessa, porque não é o padre, né? Não são as pessoas. A gente busca algo muito maior, né? E ele não nos decepciona. Não, ele nunca nos decepciona, né? Mas tem que ter um amadurecimento na fé, né? Por isso muita gente se afasta, né? Se afasta da igreja. A gente comentou esses dias aqui que sai dos acampamentos com esse fervor, aí vai para a igreja e vê que lá na igreja tem a missa tranquila, calma, não é aquele fervoroso de um acampamento e tal, e se decepciona e acaba talvez indo até para outras igrejas, né, e não entende que, né, o sacrifício que acontece ali na missa, né, não é diferente, mas tem que ter um amadurecimento para conseguir entender isso, né? Exatamente. Mas durante esse tempo teu de missão aí, o que você viajou? Eu não fiz muitas viagens missionárias, eu fazia mais ação social mesmo nas cidades que eu estava. Então, morei em Curitiba, Ponta Grossa e Jandaia do Sul. Em Curitiba... Jandaia é a cidade vizinha da minha, eu morei em Marumbi por muitos anos, pertinho. Então, eu fazia muita ação social, em Curitiba a gente ia dar alimento para os moradores de rua, fazia as orações... oferecia orações para as mães que estavam lá no Pequeno Príncipe. A gente fazia também orações num lar de pessoas especiais, asilos. Voltaria para lá? Voltaria. Largaria tudo aqui de novo e voltaria? Mas eu não faria comunidade de vida de novo, porque hoje eu entendi a minha missão também aonde eu trabalho. Vamos falar agora da sua missão onde você trabalha, né? Aqui é Lídia, né? Só falando um pouquinho dela aqui. A Lídia, para ter noção do que era ser vendedora de púrpura, a púrpura, na época, não tinha tintas artificiais nem nada, então era tudo produto natural que se tingia os tecidos. E a púrpura, que é esse roxo mesmo, ele era produzido através, eu até coloquei aqui, da secreção da mucosa, que era produzida pelas glândulas de mariscos. Marisco é uma conchinha compridinha que tem
tem no mar, né? E para fazer um pouquinho, assim, gramas de púrpura, precisava de muitos mariscos. Então, tinha que ir lá, pegar esse marisco, trazer o marisco, tirar essa substância, secar essa substância, fazer todo esse processo para depois vender. Tanto que púrpura só usavam os mais ricos, né? E era usado pelos gregos para fazer as roupas deles, e só os ricos mesmo que conseguiam comprar a púrpura para atingir o tecido. E Lídia, ela era uma comerciante, porque ela fazia o tecido, fazia todo, tingia a linha primeiro, para depois fazer o tecido, né? Não se sabe ao certo se ela era viúva, né? Mas se sabe que ela se converteu a família toda. Ela morava numa casa bem espaçosa, que provavelmente tinha vários escravos, servos da época, né? E quando Paulo foi lá, a Bíblia diz, né? Ela converteu toda a sua família através da sua conversão. E isso é muito forte, isso, né? Porque através da oração de uma pessoa se conseguiu converter várias pessoas. Aí eu pergunto para você que já foi assim, já fez essa parte de ir, a sua missão, a missão, ela faz parte, é a conversão. Né? Quando você leva a palavra, quando você leva o nome de, olha, eu sou da Igreja Católica, sou do Colo de Deus, eu vim aqui ajudar, isso já está tentando, não, já é um processo de conversão para o outro que Sim. está sendo ajudado, né? E hoje, Maria Tereza, lá no salão, né? Você com uma ótima cabeleireira, ótima maquiadora, como que é o termo? Design? Terapeuta capilar. Terapeuta capilar, né? Nós vamos chegar nas profissões, que essa mulher é multifacetada, porque tem várias coisas, a gente vai chegando por partes, né? Como é que você trabalha esse teu processo de conversão lá no salão? Primeiramente, acho que o primordial é eu entrego excelência, porque Deus, ele quer o melhor da gente. Então, quando eu procuro fazer o meu serviço com excelência, com amor, e entregando o melhor que existe em mim. Estando disponível, ouvindo, ou às vezes ficando em silêncio. Eu respeito muito o que a cliente está me trazendo ali. Às vezes ela quer ficar quietinha, às vezes ela conversa. E se ela quer conversar, às vezes ela quer desabafar, às vezes ela quer um conselho, às vezes ela só quer falar e eu escutar. Então, ser muito atenta nisso. E entregar um bom serviço, não somente fazer para ganhar dinheiro. O dinheiro é a consequência do que eu entrego. Ali eu entrego o meu melhor. Eu falo assim, eu quero fazer o meu melhor aqui hoje. Pode não ser o melhor para a pessoa, mas eu estou entregando o meu melhor. Mas é legal a hora que você acaba a produção, assim, a hora que a pessoa se olha no espelho, assim, é muito incrível. legal, não é? Eu adoro isso. Ai, gente poder do melhorar céu, a autoestima né? das pessoas. Sim. Em um mundo que chicoteia tanto. Sim. E a gente poder... A gente não, né? Eu poder colaborar com a autoestima dessas mulheres, elas saírem radiantes, mais seguras de si. Sim. E assim, nós vemos hoje na nossa sociedade, assim, uma deteriorização mesmo da questão do ser mulher, né? A questão, nós mulheres, a gente é bombardeada por todos os lados, né? A questão da estética pesa muito, né? A questão de ser mãe, ser mulher, trabalhar fora, toda essa questão que a sociedade nos leva, e também a questão das mídias, as músicas que detonam mesmo essa questão da mulher, né? Então, é uma preocupação muito grande nossas meninas que estão crescendo vendo esse mundo desse jeito, né? Então, quando a gente tem uma mãe, um pai em casa presente, que consegue direcionar, se tem mais chances, porque o mundo é terrível, né? É uma fera, né? O mundo é uma fera. As mídias são feras, né? Tanto, tem partes boas? Tem. Mas tem muito mais, coisas ruins que a gente nem entende ainda, não. Coisas que vêm em uma mensagem subliminar. Isso mesmo. Travou a língua, né? Que vem uma mensagem que a gente não consegue entender, mas passa uma mensagem para o cérebro, né? Para despertar outras coisas. Então, é muito difícil. A mulher está sendo muito atingida. Eu acredito que as crianças também, que são 2 pontos, são 2 elos que o inimigo
quer atacar porque são 2 pontos fortes da família, tanto a mulher quanto a criança, Sim. né? Não que o homem não seja, mas são pontos assim, porque a mulher gera vida, né? Então, todas essas questões. E a mulher, eu acredito assim que cada vez que a gente chega mais perto ou vê as mulheres, começa a conversar com as mulheres, né? A gente vê a dor que tá ali, a dor de rejeição, a dor de tantas coisas que ela está submetida. E você, além também de ser cabeleireira, maquiadora, cabeleireira no sentido... Você não corta, né? Tua mãe falou que você não quer cortar. Mas faz produções maravilhosas. Eu faço parte de produções. Você tem uma outra profissão que também é muito atacada de tudo isso que a gente está falando. É um meio super perigoso, né? É um meio complicado da gente conseguir levar valores, levar a nossa fé, né? Sim. É muito complicado. Que é ser modelo, né? Você é modelo há bastante tempo já, né, Maria Tereza? Já desde 2013 ou 2012, alguma coisa assim. Então, já mais de 10 anos, Sim. né, que você é modelo. E como que é, assim, essa questão de você... Semana passada você estava em Fortaleza? Tava. Tirando foto lá, né? Então, como que você lida com essa questão também? Que a beleza está na tua vida. Sim. No salão, na sua profissão, outra profissão, né? Ela está na sua vida. Sim. E tem uma história aí de beleza sua que foi bem complicado. Porque o nicho que você entrou, né? As portas, como a gente falou no início, né? Quando a fé encontra a coragem, todas as portas se abrem, né? Que você entrou e ainda está como modelo plus size, né? Que é uma questão que é uma dor que se transformou, Isso. né? Ela se transformou em sucesso. Conta pra mim um pouquinho como foi o seu percurso aí, desde de menina, que eu sei que tem umas histórias aí, né? Como que foi essa porta que se abriu e esse sucesso que você tem? Porque, gente, ó, ela fez várias campanhas aí nacionais, né, Maria Tereza? E internacionais E internacionais também, que ela vai falar. Então, a menina que é um sucesso, né? aí no meio dela. Fala pra nós um pouquinho da sua carreira como modelo. Eu vou começar pela parte de que a nossa missão, ela tá ligada à nossa maior dor. Então, eu não me achava uma pessoa bonita, não me achava agradável, eu não gostava do que eu via. E eu sempre sofri com o meu peso na balança. Desde pequenininha, eu comecei a fazer tratamentos para emagrecer e tudo mais. Até que, eu vou contar essa história, eu nunca conto essa parte que eu falo, é minha mãe. A minha mãe teve confecção. E ela quis me colocar pra fazer foto. Só que naquela época não existia modelo plus size. Eu não tinha referência pra quem olhar. Eu só via modelo magra. E assim, um corpo que eu nunca vou ter na minha vida. Não é que assim, é magra. É um corpo inalcançável pro meu padrão. Aí, beleza, fiz essa campanha pra ela e ficou nisso. Que daí ela fechou a empresa dela e tudo mais. Até que eu tava no colégio e uma moça chegou em mim e falou assim, olha, não é a primeira vez que eu te vejo aqui. E eu tenho uma marca plus size, eu queria muito fazer foto com você. Eu tava pronta pra falar não. A minha mãe veio e falou assim, ela vai. Olha só. Só que eu não tinha coragem. Ainda bem que a minha mãe foi lá, passou na minha frente e foi. Aí, beleza. As pessoas viram as fotos e começaram a me chamar. Eu falei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Eu não sei nem cobrar cachê. Quanto que eu cobro? Quanto que eu cobro? Eu não sei, eu sei cobrar esse valor que me pagaram, então vai todo mundo esse valor aqui. Aí foi indo, foi crescendo e tudo mais. Até que foi a parte que eu fui ser missionária. Então eu parei de fazer fotos. Só que no meio da missão me chamaram para fazer uma campanha. Não sei de onde me arrancaram, uma empresa perto de São Paulo. Falou assim, você topa fazer uma campanha? Eu falei assim, gente, mas fazer uma campanha, eu sou missionária. Aí eu pedi pros líderes da missão, deixaram, eu fui. Aí minha mãe falou assim, naquela época, né? Ela falou assim, olha, Deus me pediu pra eu te falar uma coisa. Onde você der seus passos, eu também darei. Naquela época eu falei assim, tá bom, isso é óbvio, né? Mas já era uma coisa além ali, tipo, que independente de onde eu estivesse, seria minha missão também. Aí voltei da missão, saí da comunidade. Eu falei, eu não quero modelar, eu não quero trabalhar em salão, eu não quero nada disso, eu não quero mais nada de nada, eu não quero vida, eu não quero nada.
e revoltei com absolutamente tudo. É. Aí o povo começou a me chamar de novo pra fazer foto. Eu falei assim, véi, não é possível. Eu não quero fazer foto. Eu não quero. Me larga. Que sarna. Ah. Aí vai eu. Aí ficava sempre os mesmos clientes. Eu falei, Deus, é o seguinte, tá acontecendo isso aqui. Se for pra eu ser modelo mesmo nessa vida, muda. Eu quero algo maior. Falei desse jeito e fui um pouco grossa porque eu estava revoltada. 15 dias depois, fui fazer um trabalho em Maringá. Um maquiador falou assim, mana, o que você tá fazendo aqui ainda? Eu falei assim, meu filho, não tem pra onde eu ir. Eu falei assim, vou te passar os telefones de todas as bookers de São Paulo, você escolhe onde você quer. E eu sempre admirei muito, eu queria muito fazer parte da Ford. Foi a primeira e única pessoa que eu mandei mensagem. Falei assim, oi, tudo bem? Meu nome é tal fulano, eu queria saber se eu posso entrar pro casting de vocês. Ela falou assim, eu quero você aqui pra ontem. Eu falei assim, só consigo semana que vem. Aí foi onde eu fui pra agência, ela falou assim, seja bem-vinda, que não sei o quê. Aí pronto. Fiquei de banco um tempo ali até eles me apresentarem, aí começou a vir os trabalhos. Eu falei, gente do céu, o primeiro grande trabalho que eu fiz foi pra Sandálias Ipanema. Olha. Eu ia tremendo. Eu cheguei tremendo, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? Era pra gravar comercial. Falei, eu não sei fazer isso! O que eu tô fazendo nesse lugar? E aconteceu, a gravação fluía. Porque Deus faz naquilo que a gente é. Sim. E tinha isso em mim, então foi acontecendo. E daí foram aparecendo mais campanhas, mais trabalhos. E aconteceu tudo isso. E ainda hoje, né? Continua hoje. bastante, E né? eu continuo, graças a Deus. Tenho clientes maravilhosos que eu tenho uma certa recorrência e acabam se tornando até amigos, assim. Muito legal. E assim, a tua questão hoje com a igreja, como que tá? Como eu te falei, estou num processo de volta ainda. Então, nesse processo, existem quedas, acertos, erros e tudo mais. Então, hoje eu consigo participar da missa, tenho as minhas orações durante a minha manhã e eu me esforço ao máximo para fazer as coisas certas, mas às vezes acontece de errar aí no caminho, mas não importa. A preocupação da sua mãe quando você vai fazer campanha de biquíni. Ela odeia! Ela fala assim, não, eu só não gosto quando a Maria Tereza vai de biquíni. Aí eu não gosto, eu acho que não é bom. Mas ela não tem como falar não, né? Mas é o orgulho lá da mãe. E a previsão, assim, o que você pensa em pra frente? Olha, eu gosto muito do que eu faço. Então, eu não sei pra onde eu vou, eu não coloco um teto. Eu tô aberta a tudo que possa vir a acontecer. E eu sei que sempre vai ter o melhor. Tá, mas tá faltando alguma coisa nessa história. Não tá? Ai, deixa eu tomar uma água. Tá faltando alguém nessa história. Ela não quer falar. Não tá faltando alguém nessa história? Não? Ficou muda, Maria Tereza? Tem alguém já? Não tenho ninguém. Mas e aí? A dona Terezinha tá louca aí pra ela tá. Pra ela ter fala. neto. Então. Ela bem que fala. E como que fica essa parte aí? Ficando. Tô brincando. Não, na verdade, eu sei que a minha vocação, ela é o matrimônio. E eu entendo que todo esse processo que eu vivi até esse ano agora, eu tava, assim, vivendo uma bagunça muito interna. Encaixando as coisas. Eu estou começando a caminhar para um lugar assim. Hoje eu consigo me conhecer melhor. Eu sei o que é meu, o que foi imposto pelas pessoas. E eu acho que eu precisava muito desse tempo. Mas estou aberta aí, tá bom? Olha só, posso o número aqui. Meu WhatsApp vai estar aqui. Tô brincando! Mas não, acho que não adiantaria colocar uma pessoa por colocar só por estar com alguém. Só por um status. Realmente eu quero alguém pra constituir uma família ali, ter os meus filhos e os netos pra minha mãe, né? Ela tá doida pra isso. Ela tá. Mas calma, vai chegar. De todos esses, assim, relacionados, qual você acha que é o seu maior talento, assim, que Deus te deu? Eu juro que eu não consigo pontuar isso, mas eu acho que a arte que existe em mim é um dos maiores talentos. Você canta também, né?
Mana. Também canta, né, Maria Tereza? A gente vai descobrir. Não, bem mais ou menos. Você não estava no acampamento? Eu Esse tava, dia foi mas eu pra fui música. a convite. Eu fui a convite pra então, ajudar. Na música. É. Então, já vou já arrastar lá pro santuário lá, achar um ministério, vambora. Vambora, tô topando. Mas Se a gente vai... existe. É legal isso, que a gente vai descobrindo essas questões, né? E Deus, ele usa muitas coisas pra gente descobrir. A gente sempre fala que, por exemplo, tem o caminho, né? Traçado por ele. E quando a gente sai dele, a gente quebra a cara. E não tem como, né? Hoje eu sou mais, assim, sou mansa. Sou bem mansa. Esses dias falaram pra mim pra parar de ser mansa. Eu falei assim, meu Deus. Agora? Eu falei assim, agora que eu tô conseguindo domar a fé. Aí vem e fala assim, não pode ser tão mansa assim. Eu falei assim, gente, como que a gente faz esse negócio? Né? Mas eu ainda prefiro a mansidão. Eu prefiro muito mais a mansidão do que do que ser uma colérica invicta assim, né? Que irritada e alerta o tempo todo. Então, o conselho de Jesus, ele seja manso e humilde de coração, e quanto mais a gente chega perto disso, mais a gente é desprendido, né? Mais a gente fica tranquilo, o coração fica calmo para a oração e mais a gente entende o outro, né? Então, eu sempre, a gente conversa, eu falo assim, que hoje mesmo de manhã a gente conversando sobre o silêncio, né? O silêncio me ensinou muito isso. Na discussão, ficar em silêncio, recuar, né? Deixar o outro falar. E a Maria Tereza, quando ela fica nervosa, ela fica em silêncio ou ela explode? Depende. Depende. Ai, que medo. Depende, porque, geralmente eu consigo dar uma controlada. Mas existem casos que realmente a fera, ela sai, né? E acaba se descontrolando também. E nesses trabalhos que você faz como modelo, já chegou algum dia, assim, que você teve que falar assim, não, isso eu não faço? Ou essa roupa eu não vou usar? Não. Não? Eu sempre fiz todas as coisas que me propuseram a fazer. Mas até agora não foi Mas nada teve nessa época que eu fiquei meio afastada, eu fiz uma campanha de lingerie, sim, que era um conteúdo bem explícito, sabe? E eu fiquei mal fazendo aquilo. Eu me senti muito mal fazendo aquilo, porque eu não me encaixo nessa parte vulgar do trabalho, entende? E aí eu fiz com uma roupa muito vulgar. E eu falei, mãe, olha essa foto. Fui afrontar minha mãe. Olha essa roupa que eu tirei foto. Ela falou assim, essa roupa não vai sair. Aí eu falei assim, não tem como não sair. Eles tiraram foto, vai sair. Nunca não saiu. Saíram todas as fotos. Qual foto não saiu? Olha só, tá vendo? Batata. Tua mãe deve ter dobrado o joelho e ficado de noite. E foi. Mas aconteceu isso, eu não neguei de fazer, mas a mãe foi lá e deu o jeito dela. Gente, eu tô falando bastante da mãe da Maria Tereza, porque é a Terezinha do salão, muita gente conhece a Terezinha, né? E ela é muito católica, né? Muito fervorosa, assim. Então, tô falando tua mãe, de repente não sabe quem que é, né? Bastante gente conhece ela aqui em Cianorte, que a mãe dela também é cabeleireira, bem... não vou dizer antiga, senão ela vai brigar comigo. Mas faz muito tempo, a família, né, da tua mãe era muito religiosa, né? Viviam na igreja. A Terezinha também canta. E canta também. Minha mãe canta tudo, né? Então, aí ela deve ter ficado apavorada. Sim. Não, foi a treva pra ela. Aquilo falou assim, não, isso é coisa do demônio, não tem como. E quando você foi lá pra missão, foi de boa? Ela ficou tranquila? Ficou. Não reclamou, nem nada? Não reclamou nem nada, deixou. Vai. Ai, que bom, isso é muito bom. Sim. Mas, e se você falando hoje, depois dessa conversa aqui que a gente falou assim, Lídia, ela influenciou a família, né? E provavelmente, porque assim, Lídia foi, segundo os relatos, ela foi a primeira convertida, primeira batizada, que daí ela pediu para Paulo batizar. Ela foi a primeira batizada na Europa, né? E Paulo falou de algumas mulheres, né? Mas são poucas as mulheres, assim, no Novo Testamento que tem algumas partes dedicadas a ela, né? Então, ela foi um marco importante. Para ela estar ali, ela foi um marco importante. Ela foi um marco importante porque elas estavam em várias mulheres, né? E ela
provavelmente ela influenciou as mulheres, influenciou a casa, tanto que todos eles foram batizados depois. Então, ela foi muito importante. E você? Você acha que você é uma influenciadora? Sim. É. Acaba... A influência não é sobre o número de seguidores, né? Não, isso. A influência é influenciar outras pessoas. Sim, influência de outras pessoas. Isso acontece. Inclusive, aconteceu também na minha casa, porque a minha mãe conta isso. Minha mãe sempre foi muito temente a Deus, mas quando eu fui fazer missão, ela falou, eu não posso não ficar para trás, mas eu preciso também dar testemunho. Uhum. Então, foi onde ela procurou o acampamento, ela fez o acampamento dela, e ali também ela teve ainda um encontro maior com Deus. E daí, ela é o que vocês conhecem hoje. É. Muito fervorosa. Muito fervorosa. Mas além da sua mãe, na sua profissão, você já encontrou alguém que falou assim, nossa, Maria Tereza, eu acho lindo o seu trabalho, quero fazer isso, ou como que eu consigo? Principalmente as meninas. Acontece de... Eu acho que acontece mais a parte do conselho e encaminhar pessoas do que elas quererem fazer como eu. Uhum. Acontece mais na parte da maquiagem ali. Entendi. Mas em questão da vida espiritual, é mais isso. É mais numa conversa, Deus se revela e acontece o... Sim, mas eu falo assim, ó, por exemplo, você quando... eu também sempre fui gordinho, minha vida inteira. Hoje tinha uma discussão lá na academia falando assim, eu achei muito... Bom, enfim. Falando do Monjaro, né? Que todo mundo tá tomando Monjaro e tal, e tá ficando magro. Eu fiquei muito em silêncio, porque às vezes as pessoas falam, mas elas não entendem o que é ser gordinho desde criança, né? É muito diferente. É muito diferente. Então, a pessoa que ganhou um peso e tal, mas quem é desde criança, sempre no sobrepeso, é uma coisa muito difícil. Sim. Né? Eu acredito que hoje em dia, não sei se era tanto, mas antes era mais pesado ainda. E para as meninas é muito pesado, né? Então, você sair de uma situação de fragilidade, vamos dizer assim, né? De fragilidade pela sua questão de ser gordinha. E transformar essa sua fragilidade em uma força, né? Que é a força do trabalho, de estampar seu rosto, seu corpo aí, né? Esse movimento, você já viu, assim, alguma menina ou alguém falando para você, assim, sobre isso? Quer dizer, agora eu entendi. Porque isso, essa questão, assim, porque eu acho muito lindo. Da referência. Né? Sim, eu fico muito feliz, porque eu sei, assim, a dor que é, né? Sim. O que é ser Só uma quem criança, passa, só sabe. quem passa, os apelidos, né? A exclusão de muitas coisas, né? Na fase que começa a namorar. Ninguém quer. Eu não tive muito problema com isso, não. Ninguém quer. Mas acho que eu comecei a namorar o Pedro com 16 anos, então não tive muitos namorados assim. Mas é essa questão mesmo da insegurança, né? A cobrança que a sociedade faz em relação a isso. E hoje eu ouvi na academia essa questão que me pegou, sabe? Sim. Até tô falando isso porque me pegou, porque a pessoa falou assim, agora todo mundo emagrece, não sei o quê, quem tem dinheiro emagrece, papapá. Eu peguei e falei assim, nossa, essa pessoa nunca foi gorda. Não sabe o que Ela não sabe o que é. Se for pela uma injeçãozinha, amém, injeçãozinha, não é? Mas, assim, eu sou feliz hoje, tranquilo, mas tem uma fase da vida da gente que essa autoafirmação, ela é muito complicada, né? E a fase da adolescência é muito adolescência. Ela é tenebrosa. A adolescência. É muita comparação, é uma surra. Eu acho que essa fase de agora, principalmente porque a internet, ela tá muito ali na vida, né? Então, assim, qualquer tempo livre, você vai lá e mexe, você vê o feed, você vê foto. E a mídia surrando coisas, tipo assim, quantas coisas que eu já vi nesses últimos dias. Tipo, você é gordo quem quer. Então, assim, não é só gordo quem quer. Não. É muito. Estou num processo que eu comecei no ano passado, através da corrida, né? Eu comecei a correr e me trouxe um bem-estar e eu comecei a gostar daquilo e foi mudando a minha vida. Pela primeira vez eu tô num processo tão longo, assim, 1 ano e pouco. Mas, assim, é muito longo pra Maria Tereza. A Maria Tereza é radicalista. Assim, vou cortar isso, tchau, obrigado, vou emagrecer em 3 meses. E é isso.
primeira vez que eu topei fazer o processo. E eu posto muito isso também para influenciar outras pessoas. Sim. E o tanto de mensagem que eu recebo é muita mensagem mesmo das pessoas. Continua, você me ajuda, você me motiva. Sim. E não só no exercício físico, também quantas pessoas que eu já recebi mensagem porque não tinha coragem de deixar o braço à mostra. Porque o gordinho, ele tem um quê com o braço? Ele vem no pack do gordinho. Tá tudo junto, braço e gordinho tá ali, ó. Não vou mostrar. Põe camisa de manga Eu já comprida. olhei, eu tava olhando ali, ó, o vídeo, eu falei, meu Deus, mas por que esse ângulo tá tão assim? É verdade. É desse jeito. Não, e quer ver pôr camisa, né? Uhum. Não serve as camisas. Gente, vai botar um negócio aqui. Na camisa você tem que comprar enorme aqui, porque o braço não entra, os bracinhos não entram na camisa. Acontece. A gente sabe da dor, entendeu? Sim, é isso aí. Então, quantas pessoas que já me mandaram, falaram assim, olha, ele tá usando pela primeira vez o braço à mostra. E querendo ou não, a Maria Tereza não tinha uma referência. Eu sei que hoje eu posso... Pode ser que seja para uma pessoa. Mas se essa pessoa mudar a vida dela pra se amar, se olhar com mais amor, com mais carinho, mais cuidado, já valeu. Sim. É uma missão isso também. É. Porque a gente precisa se amar. Deus nos fez assim. Eu falei assim, Deus, não tinha como ser me feito não ser obesa, mas... Não é fácil, mas é uma luta com o nosso instinto mesmo, porque Sim. é uma... Amadurecimento, Isso. É um amadurecimento que a gente vai tendo, que é muito importante nós termos, assim, referências, né? Porque, assim, é legal, quer dizer, assim, não tem tanto problema. Se aceite, não é? Eu posso melhorar, ok, vou fazer uma dieta com saúde, tudo. Isso. Mas não é uma obsessão, não são todas as pessoas, não são iguais. As pessoas são diferentes. Se fossem iguais, Deus teria feito todo mundo igualzinho, né? Todo mundo igualzinho, mesma altura, tudo. Todo mundo com os mesmos olhos, tudo igualzinho. Mas daí, que graça teria? Nenhuma, né? Então, é importante exemplos, assim, que como eu tô te falando, de influenciar, porque, assim, as crianças precisam. Hoje, a gente tem essa questão, mas na minha época, opção de roupa era calça com elástico e túnica. Era a única coisa. Aí eu ia nas outras lojas e as roupas não serviam, né? Eu lembro que eu eu cheguei pro Carlão da Osmose uma vez e falei assim, viu, você não vai fazer roupa pra gente grande? Porque eu ia lá, o Pedro comprava roupa, isso muito tempo atrás, gente, uns 30 anos atrás, mais ou menos, né? E não tinha, nem calça jeans mesmo, é uma coisa de... Hoje, com essa abertura, graças a Deus, né? Viram que abriu o leque, que não são só pessoas magras, que gordinho não é preguiçoso, gordinho não é vagabundo, né? Que não quer fazer atividade física, gordinho é uma pessoa... que é gordinho, que acumula mais, né? Que tem problemas não, tem questões genéticas mesmo, né? O meu filho, meus 2 filhos também são, né? E eu falo assim, gente, se eu respirar muito fundo, eu já engordo umas 10, 15 gramas, né? Se eu de olhar uma lasanha, eu já engordo. E aí o Lucas e o Pedro Henrique falam, mãe, fala sério, tem tanta coisa para passar para nós, pra passar isso, né? Eu falei assim, filho, né? Tem a parte boa e tem a parte ruim. A gente é fofinho, né? Gostoso de apertar, tem as coisas boas. Tem qualidades também. Tem a pele bonita, né? Então, a gente tem muita coisa. E não é só corpo que conta, né? A gente tem tudo. Porque tem muita gente magra com um corpo lindíssimo. Que, assim, né? Sim, falta uma... Sim, falta, né? Uma vida. Então, mas você já teve depoimentos, assim, de meninas que falou pra você, assim, ai, Maria Tereza, eu quero ser igual a você? Sim, tem gente que fala assim, como que eu faço pra ser modelo também? Me ensina o caminho e tudo mais. É bonitinho, né? E eu tento ajudar. Sim. Aí, abriu mais um leque aí pra tua profissão, agenciadora de modelos aí, né? Especializada, né? As pessoas vêm tirar dúvidas. E hoje tem muita confecção, né? Tem. Muita confecção. Tem espaço para todo mundo. Tem. Sempre vai ter, em todas as áreas da vida. Em todas. E esses corpos perfeitos são minoria. Sim. Né? E são corpos, assim, que
A pessoa vive para aquilo e ainda se parou há 10 dias, já volta tudo, porque são corpos assim quase que inatingíveis, né? Ou Tem muita coisa ali. Então. Tem muita coisa envolvida para ter muita coisa envolvida. Mas então tá, eu queria que você falasse para mim, assim, voltando na Lídia de novo, né? O que você acha que mais, assim, juntando a Lídia, depois que a gente conversou tudo aqui, juntando a Lídia e você, o que você acha, assim, que você falaria para quem tá ouvindo a gente sobre Lídia, você, história de Lídia, tua história? Porque o motivo de você escolher, eu não sei, talvez você não saberia, mas Deus já sabia porque você escolheu, porque as histórias, elas se juntam. Então, depois dessa conversa, assim, o que você acha mais, assim, que marcou para você de Lídia? A Lídia me marcou na questão dela ser uma mulher, empresária, querendo ou não, eu sou uma empresa, eu presto serviços. Além eu imagino que a vida de Lídia era muito corrida, porque ela era empresária, Sim. Tinha que dar conta de tudo. Ela arranjou um tempo para ir com as amigas e fazer o seu momento de oração. Ela foi encontrada no comum. E no comum, é o que eu falei no começo, no comum, Deus fez o extraordinário. A minha vida não preciso estar em cima de um palco. Existem pessoas que são chamadas a estarem em cima de palcos, né? Mas a minha vida, ela é comum e Deus faz o extraordinário no comum da minha vida. Pode ser que muitas vezes eu não fale o nome de Jesus, mas o amor de Jesus está sendo doado através da minha vida também. Sim, exemplos. E eu acho que é isso que mais me marcou na vida de Lídia. O comum virar extraordinário. E um coração disponível. Deus vem e faz. Ela já acreditava em Deus. Já. Então, aonde você estiver vendo esse vídeo, você pode pedir para que Deus venha visitar o seu coração, porque ele já está na porta. Ele só precisa de uma abertura. E Lídia estava ali, um coração disposto. Paulo pregou e Deus fez. Sim, abriu o coração dela. Isso. Ela abriu o coração, ela abriu a casa dela. E fez toda uma mudança naquilo que ela era. Através de tudo que Lídia tinha, através da identidade de Lídia, através da identidade da Maria Teresa, Deus fez através dos meus dons, daquilo que eu já tinha. Eu fui fazer a missão? Fui. Mas a minha missão também é aqui. Sim. E Lídia, ela colocou, ela era uma mulher de destaque. E com isso ela arrastou, né? O exemplo que arrasta. Então fica aí, Lídia, para você levar para o resto da sua vida. Pois é. Conheci Lídia, eu fiquei encantada, Lídia, viu? Você viu como é lindo, né? Linda. A intenção do programa é conhecer as mulheres da Bíblia, né? Que a gente conhece muito pouco as mulheres. Conhece do Antigo Testamento, né? Mas, assim, cada vez que a gente estuda uma mulher é uma coisa maravilhosa. São mulheres que... Elas estão ali, não são por acaso, né? Elas estão ali por um motivo muito, muito certo. E para a gente já falando assim, Maria Teresa, que o nosso programa, ele foi desenvolvido, assim, foi pensado, como o próprio nome diz, né? Pode me deixar ser mulher. Ele é voltado para o mundo feminino. Então, como é que a gente pode ser mulher, né? E que mulher que eu quero ser? Então, como é que eu posso ser mulher no dia de hoje? Então, e aí eu já te pergunto assim, o que é ser mulher para você? Ser mulher para mim é ser sensível, ser dócil, estar atenta, prestativa, e realmente ouvir a voz de Deus, mas olhar para dentro de si mesma. Porque a nossa identidade é aquilo que a gente precisa colocar no mundo. É o que está faltando lá fora, é o que tem aqui dentro. Não precisa buscar, o que a Rosiane faz? Eu vou fazer igual. Não. O que eu tenho aqui dentro de mim que eu posso colocar a serviço do mundo. Das pessoas, não do mundo, das pessoas, né? Então, eu acho que é isso. Imprimir a nossa marca. Porque a gente foi feita de forma única, que nem a gente estava falando, né? Escutar. O importante é escutar o que Deus fala. E escutar o que Deus fala e existe dentro da gente. Os dons que a gente tem, né? Isso. A gente tem que colocar a lâmpada em cima da mesa, não pode ficar escondendo, né? Isso! Sim. E, assim, como que você acha que seria a mulher que Deus sonhou? E se você acha que aquela mulher é a mesma que está hoje, ou se não é,
Como que a gente pode tentar retornar aquela mulher, isso eu estou falando da sociedade, Maria Tereza, tá? A mulher, e quando foi que você acha que teve algum ponto, algum dia, algum momento da história que a mulher deixou de ser aquele sonho de Deus? Olha, eu vou até colocar uma história da minha vida mesmo, porque eu lutava muito pra ser muito poderosa. Eu queria muito crescer e ser dona de mim mesma. E dane-se todo mundo, eu vou ganhar tudo, ninguém me para. Então, eu tinha uma ideia muito instalada dentro da minha cabeça. E essa ideia, de verdade, não me trazia paz. Eu ficava pensando o tempo inteiro o que eu posso fazer, o que eu tenho que incrementar, eu tenho que vencer, eu tenho que ser melhor que todo mundo. Isso existia dentro de mim, há 2 anos atrás. E não sei em que momento, qual foi a virada de chave, assim, que veio e deu uma martelada, tipo... Não é assim que acontecem as coisas, né? Então, olhar para os princípios e valores, não se deixar... A liturgia dessa semana vem muito falando sobre a fidelidade do povo com Deus, né? E o quanto eles foram fiéis até o fim, até a morte, eles foram fiéis àquilo que estava escrito. Eu falei, gente, mas que fidelidade é essa? Eu também quero não me deixar levar nem para um lado nem para o outro. Eu também quero ter essa fidelidade até o fim. Então, essa convicção e essa firmeza nos princípios e valores. E tá tudo bem. Ser serena, igual eu tava falando. Ser serena, ser tranquila. Tirar essa casca bruta de fora, sabe? E poder se mostrar mais sensível, se permitir ser cuidada. E as coisas, de verdade, realmente aconteceram na minha vida quando eu larguei esse instinto, sabe? De empoderamento? De empoderamento. O empoderamento que se fala tanto, né? E não havia essa necessidade. Nós temos um que tem o poder total, não precisa de poder. E ele cuida, e confiar em Deus também. Confiar em Deus. Que ele faz, ele provê e tudo realmente acontece. E você tem, assim, alguma ideia ou noção de quando a mulher começou a ter essa casca que você diz de cobrança, né? Eu preciso ser melhor, eu quero ser melhor, eu tenho que ser melhor, o que eu vou fazer para ser melhor, essa correria. Quando que você acha? Porque essa correria, essa casca, ela impede que Deus entre e impede também que os planos de Deus entrem na nossa vida, né? E os planos de Deus incluem família, filhos, né? E toda essa questão. E a gente vê quando se fala, eu não gosto muito dessa palavra, né? Que é o empoderamento, né? Mas se usa muito. Quando a pessoa se fala que ela é empoderada, ela está falando que ela tem o poder. Ela tem o poder do quê? Né? Hoje, no Rosário do Frei Gilson, ele citou Santo Agostinho, né? Que ele falando assim, que a gente, nós, seres humanos, nós somos imperfeitos. E a gente peca o tempo inteiro. E Deus, ele é misericordioso e ele vai nos perdoar, né? Então, ele estava falando das pessoas que ficam deixando, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu vou confessar, papapá. Ótimo, Deus é misericordioso. Mas quem garante que você vai ter o amanhã, né? Deus te garante a misericórdia, o perdão. Ele só não te garante que você vai estar aqui amanhã, né? Então, esse poder nós não temos. Então, não adianta segurar isso achando que a gente tem o poder. Nós não temos o poder. O que a gente tem, nós temos um Deus poderoso, né? Que é isso que é o importante. Então, essa casca mesmo, né? Que começou a ser feita, vocês têm noção, assim, em relação ao histórico mesmo, época? Olha, eu acredito que essa geração que eu faço parte, né? A gente veio de mães que muitas vezes não trabalhavam fora, trabalhavam dentro de casa e queriam dar uma educação para as filhas para serem independentes. Então, assim, seja independente, você precisa ter seu dinheiro, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, acho que a gente foi crescendo nesse meio.
Então, que a mulher tem que ter seu lugar, a mulher tem que isso, tem que aquilo. Então, e entra em questão também essa parte da mídia que a gente falou no começo também, que vem bombardeando, vem com coisas subliminares, vem uma novela, porque eu cresci na época de novela, e mulheres poderosíssimas, e eu quero ser essa mulher, eu quero ter esse poder, eu quero... Então, a gente vai idealizando e vai absorvendo isso pra dentro da gente, e querendo ou não, cresci, eu quero fazer isso, eu quero ser aquela mulher. Então, eu acho que vem disso. Vem de muitos fatores. Vem de uma educação, vem de uma mídia, vem... uma história mundial, né? É uma estratégia que está sendo montada há muito tempo aí, que culminou. Mas, graças a Deus, parece que nós estamos vendo alguns pontos, assim, de volta, né? Porque chegou no extremo dos extremos, né? Então, a gente está vendo esse retorno. Mas, então tá, Maria Tereza, você quer falar mais alguma coisa, mais alguma mensagem? Que a gente já tá no finalzinho já. Eu acho que é isso mesmo que eu tinha para falar. E eu amei conhecer a vida, ir mais a fundo, né, na vida de Lídia. E ver essa mulher tão importante na história do cristianismo na Europa. Sim. Ela foi o início ali, né? O início. Então, tá, Maria Tereza, eu quero agradecer você muito mesmo, de coração. Obrigada pelo teu sim, né? Por você ter vindo aqui nos prestigiar com a sua história. Quando eu fiquei sabendo da tua história de missionária, eu conhecia já a parte da modelo, da cabeleireira. A hora que tua mãe falou pra mim da missionária, eu falei assim, gente, a gente tem que contar essa história, né? Quero saber disso. Porque tem muita gente que tem vontade e não sabe que pode, né? Como que consegue? É só ir atrás, né? E se tem vontade, vai conversa com um padre, conversa com alguém da igreja, assim, que vai te encaminhando. Então, quando o coração queima, a porta do coração abre, como abriu em Lídia, como abriu em Maria Tereza, como abriu no meu também, né? A gente vai seguindo os caminhos. A gente não pode desistir, achar que não dá, que não posso, que eu sou fraca, que eu não consigo, né? No caso da profissão que eu sou feia, que não, a gente tem que buscar, né? A gente não pode ficar parado, porque parado a água junta mosquito, como diz o outro, né? A gente tem que se movimentar, a gente tem que buscar os sonhos, mas sempre rezando, perguntando, Deus, se é isso mesmo, né? Como a Maria Tereza fez, né? Me ajuda, me encaminha, o que eu faço agora, né? Muda, né? Então, isso é muito importante. Então, uma história de vida maravilhosa. Daqui a alguns anos a gente volta aqui conversar de novo com a Maria Tereza. Né? Vamos ver o final dessa história. O final não, a continuação. A continuação. Estamos em construção. A Lala veio aqui esses tempos atrás, né? A Ana Laura, e ela vai casar agora, viu, Alan? Agora, acho que em dezembro, casa, ficou noiva, tudo. Veio aqui, falou bastante. Então, a gente vai continuando as histórias. Então, meu muito obrigada, tá? Eu que agradeço o convite, Rosiane. Então, nós vamos fazer uma oração final, depois nós vamos rezar o nosso terço do Espírito Santo. Então, você que está ouvindo aí, busca o seu terço, né? E já vai colocando no seu coração uma mulher que você sabe que está precisando de ajuda, em qualquer área, uma mulher, ou você mesma, sua mãe, sua filha, uma amiga, ou uma pessoa que às vezes você nem conhece, mas te pediram oração, né? Coloca ela no seu coração, pega o seu terço, que a gente já vai fazer o terço do Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos por este momento de partilha, escuta e aprendizado. Obrigado por nos permitir contemplar hoje a vida e o testemunho de mulheres que abriram caminhos no silêncio, na coragem e na fé. Assim como Lídia, mulher acolhedora, generosa, que abriu a casa, sua família e seu coração para o Evangelho, que o exemplo dela nos inspire a sermos também lugar de encontro, hospitalidade e anúncio. Agradecemos o testemunho de Maria Tereza, sua força discreta, sua fidelidade cotidiana, que sua história continue a iluminar nossos passos e que o seu sim inspire tantas outras mulheres a reconhecerem a própria vocação com amor e esperança. Senhor, que cada pessoa que nos ouviu possa sentir o teu cuidado, a tua presença suave e a tua paz. Que possamos seguir firmes, confiantes, dispostos a viver a fé no concreto da vida, como essas mulheres que hoje rezamos e celebramos. Abençoa-nos e conduz nossos caminhos. Amém.
Mais uma vez, obrigado, Maria Tereza. E agora nós vamos fazer o terço do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em Atos 1:8, Jesus deixa uma última palavra para os discípulos, antes de subir aos céus. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Todos nós somos chamados a testemunhar Jesus. É a nossa missão. Devemos fazer ecoar as palavras do Santo Evangelho. Em meio a tantas crises de valores, vamos pregar o diálogo, a tolerância, a humildade, a compreensão e, sobretudo, a oração. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, desde a Anunciação, nosso exemplo de mulher e mãe, nossa Consoladora, pedimos que interceda por todas nós e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto.